E se os animais mais poderosos fossem arrancados do seu habitat e colocados em ambientes totalmente diferentes dos quais eles não estão habituados? Suas habilidades e força física conseguiriam dar a eles o poder de adaptação suficiente para sobreviver? É isso que veremos hoje no Ordinário Selvagem, em um vídeo onde testaremos os limites dos maiores predadores terrestres. Então já clica logo no botão do like e se ainda não é inscrito, considere se inscrever, clique no like e vamos nessa! O leão já se mostrou um animal incrível. Chamado de rei, esse felino tem habilidades únicas e uma família que impõe respeito. Mas será que mesmo o rei da selva conseguiria sobreviver à temida floresta amazônica? Esse é o Ordinário e hoje vamos descobrir se leões poderiam viver na Amazônia. Então, deixe seu like e vamos nessa! Nesse vídeo, não iremos abordar sobre as características de um leão ou de seu poderoso bando. Afinal, já fizemos isso em vários outros vídeos. Nossa proposta é te mostrar as diferenças da savana africana e da floresta amazônica e debatermos sobre as possibilidades de um leão não apenas sobreviver, mas prosperar em solos úmidos que essa floresta proporciona. A maior floresta tropical do mundo é também um ambiente muito, mas muito úmido. Graças à umidade do Oceano Atlântico, muita chuva se forma na região, concentrando muitas nuvens carregadas sobre a floresta. E graças à parede natural formada pela Cordilheira dos Andes, a massa úmida permanece ali sem se deslocar muito, em cima da floresta amazônica que se estabelece entre o Brasil, Colômbia, Peru e outros países da América do Sul. A floresta amazônica também é a casa de inúmeras espécies de animais, sendo um dos maiores ecossistemas terrestres. A vida que a Amazônia carrega é amplamente diversificada e única. A temperatura da floresta amazônica se mantém em média de 25 graus Celsius. No chamado inverno amazônico, os termômetros marcam em torno de 18 graus e raras vezes foram marcados 10 graus. No ápice do verão, essa temperatura pode chegar de 36 a 40 graus. O leão africano está acostumado a um terreno sem muitas elevações e bastante seco. Ele está habituado a altas temperaturas durante o dia, pois a savana africana pode chegar a marcar 42 graus em um dia escaldante. Chove pouco e no inverno o termômetro pode marcar 8 graus Celsius. O que nos leva à pergunta: o leão se adaptaria ao clima extremamente úmido? Especialistas acreditam que sim, o que não quer dizer que seria tão simples. Biólogos explicam que muito provavelmente os bandos de leões começariam a desenvolver doenças de pele e isso só iria se solucionar após muitas gerações, vivendo nesse ambiente. A adaptação e evolução dos genes viria, mas com o passar dos anos e não imediatamente. Precisamos lembrar que a extensão da floresta amazônica é, em sua maioria, de florestas de vegetação bastante densas, enquanto as savanas africanas possuem vegetação rasteira com poucas árvores e muitas rochas expostas. Então, haveria dificuldade de caminhar sobre o terreno amazônico, mas como a primeira questão seria a sobrevivência, o instinto falaria mais alto. E se nenhum acidente de declive ocorre, como escorregões, por exemplo, com o tempo, o leão entenderia que se adaptar significaria sobreviver. Em termos de alcance de território, o leão africano divide seu habitat com grandes mamíferos, perigosos répteis e outros felinos, o que não seria diferente das regiões amazônicas. Na floresta amazônica, leões dividiriam seu espaço com antas, capivaras, jacarés, sucuris, jaguatiricas, entre outros. Talvez você pense que onças pintadas e as onças pardas, também conhecidas como sussuaranas, poderiam ser uma preocupação para o leão, por se alimentar das mesmas presas que eles começariam a caçar.
Porém, leões são maiores e mais pesados que onças e estão muito acostumados a caças desafiadoras, o que os daria uma larga vantagem. Talvez algumas brigas por demarcações de território fossem o suficiente para estabelecer limites e mostrar quem é que manda. Porém, aí temos um problema, pois acredita-se que se leões prosperassem em território amazônico, eles poderiam acabar com a população de alguns animais, entre eles as onças. Claro que contra um jovem leão ou uma leoa ainda não ambientada, talvez as onças levariam a melhor, mas contra um orgulho completo, ou seja, um bando de leões e leoas, elas não teriam a menor chance. Se voltarmos a milhares de anos atrás, grandes animais viveram bem próximos ao território amazônico, como preguiças gigantes e dentes de sabre. Então hoje, por que não um grande felino como o leão não sobreviveria? É verdade que, se introduzido ainda filhote e sozinho em terras amazônicas, dificilmente um leão sobreviveria. Mesmo adulto, se estivesse sozinho, teria que enfrentar muita luta e superar animais venenosos, como, por exemplo, o sapo ponta de flecha, que está entre os animais mais venenosos do planeta. Esses anfíbios coloridos são mortais. Muito comum na região amazônica colombiana, esse pequeno sapo tira a vida de um humano em minutos e não seria diferente com um grande felino como o leão. Sabe-se que onças pintadas o evitam, e até que os leões descobrissem esse perigo, poderia ser tarde demais para eles. Mas se tratando de bandos, a associação fatal entre perigo e indivíduos são feitas e com o tempo eles evitariam esse contato. Enfrentar a floresta amazônica sozinho seria totalmente diferente de enfrentá-la com uma família poderosa. E um casal de leão poderia procriar e estabelecer território? Especialistas acreditam que sim. E se eles fossem introduzidos em regiões amazônicas brasileiras, por exemplo, e fossem monitorados durante o acasalamento e gestação, talvez a sorte estivesse do lado deles. Uma leoa dá à luz de 3 a 4 filhotes. Se somente um sobrevivesse, a forma instintiva de hierarquia e estilo de vida dos leões mudaria, mas eles se adaptariam. Da mesma forma que se adaptam ao cativeiro, poderiam sim se adaptar ao novo lar. Em 2008, um leão de nome Sansão foi resgatado de um circo falido e adotado por um empresário no Mato Grosso, na cidade de Guarantã do Norte. Esse empresário preparou um ambiente de reserva natural a 100 quilômetros da cidade. E apesar de ser no Mato Grosso, o ambiente se assemelha bastante ao amazônico, sendo quente e úmido. Até agora o animal tem vivido muito bem por lá. Claro que o fato de Sansão ser alimentado por humanos o favorece bastante. Ele não enfrenta desafios de caça, mas é bom lembrar que, por ter vivido toda a sua vida em um circo, ele não saberia caçar com a habilidade necessária para viver em qualquer local. Os leões são conhecidos por dominarem o ambiente onde vivem, e penso que na floresta amazônica não seria diferente. Apesar dos desafios, eles sobreviveriam e prosperariam na maior floresta tropical do mundo. Lembrando que esse processo não aconteceria de forma natural. Afinal, leões não atravessariam o oceano sozinhos para viver aqui, não é mesmo? Mas pensando em alguma catástrofe natural, talvez com interferência humana, poderíamos salvar a espécie os mudando de habitat. Para finalizar, recolhemos informações de especialistas que acreditam no poder da evolução e controle de ambiente do leão, dando ao rei dos animais uma visão positiva de adaptação. Mas em nossas pesquisas, podemos observar que houve profissionais em minoria que não acreditam que leões sobreviveriam, muito menos prosperariam em um ambiente tão diferente da África. Eu, particularmente, acredito que eles teriam sucesso. Me conta aqui nos comentários o que você pensa sobre esse tema. E se os tigres vivessem na África, junto com leões e hienas? Tudo bem,
Todos podemos ser perdoados por pensarmos a África como a pátria de todos os animais, uma vez que, segundo os cientistas, nossas próprias origens provêm de terras africanas. E, de fato, os antepassados dos tigres tiveram a sua origem na África. Os tigres, o maior dos grandes felinos, não vivem na África. Embora hoje existam vários grandes felinos e predadores em todo o continente africano, os tigres não são um deles. Esse é o ordinário, e hoje veremos se os tigres realmente poderiam viver na África. Então, já deixa o seu like e vamos nessa! Os tigres selvagens são encontrados apenas na Ásia e em países da Europa que fazem fronteira com o continente asiático. O habitat natural dos tigres inclui ambientes de matas densas e muita neve. Embora tendam a ser encontrados principalmente em áreas florestais, também ocupam mangues e até ambientes rochosos. Essas majestosas criaturas podem ser encontradas desde a China, Indonésia e Sudeste Asiático até a Índia e partes da Rússia. Embora o seu território já tenha sido muito difundido, a caça furtiva e a perda de habitat deixaram as populações de muitas espécies de tigres em risco ou altamente ameaçadas. No total, restam cerca de 3.900 tigres na natureza na Ásia. Os pelos dos tigres podem realmente assumir uma variedade de tons de laranja, diferentes, variando até o branco. As cores padrões de um tigre de Bengala são de forte laranja com linhas pretas que descem pelos lados até a sua barriga. Mas por que não há tigres na África? Estabelecemos que os tigres selvagens não são nativos da África, embora se possa imaginá-los bem enquadrados entre a vida selvagem africana como predadores. Na verdade, tigres, leões e leopardos partilham um grande antepassado em comum dos grandes felinos. Todos eles fazem parte da família de felídeos, que se originou na África. Há cerca de 2 milhões de anos, esse antepassado felídeo migrou para a Ásia e evoluiu para os tigres listrados. Os cientistas não sabem exatamente por quê, mas os tigres nunca migraram de volta para a África depois de terem evoluído e se estabelecido na Ásia. Especula-se que o passar do tempo e os subsequentes movimentos de placas tectônicas originou as fronteiras geográficas e tornaram impossível o retorno deles para o seu continente de origem. Seja qual for a razão exata, a África nunca foi o lar do tigre moderno. Mas poderiam os tigres sobreviverem em território africano? Antes de mais nada, é evidente que os tigres adoram a água, e é por isso que provavelmente odiariam a África e amam a Ásia, onde há abundância de água. Quanto à comida, penso que não seria um problema para os tigres. Sabe-se que se alimentam de presas grandes e pequenas. Tanto na Ásia como na África, há uma abundância de variedades de comida para o cardápio de um tigre. Se um leopardo que tem um estilo de vida semelhante ao de um tigre consegue sobreviver e caçar lá, certamente um tigre também poderia. No entanto, nesse caso, a competição também ia ser bem maior. Obviamente, a África já tem os seus predadores. Bando de leões e clãs de hienas também duelam por comida, por exemplo. Um tigre solitário não teria qualquer hipótese contra um grupo de hienas ou um bando de leões, independente do que se pensa em uma luta 1 a 1 desses rivais. Como nós já postamos vários vídeos desses aqui no canal, um ataque em grupo iria sufocar a força de qualquer tigre. Um tigre, se conseguisse caçar e matar um animal nas planícies, seria forçado a ceder a sua refeição a necrófagos como leões ou hienas, ou a morrer lutando por elas. E finalmente, os leões e as hienas não são a única coisa com que um tigre teria que se preocupar em território africano. Há também búfalos do cabo e hipopótamos, dois animais que são muito mais agressivos do que qualquer coisa que o tigre enfrenta no seu habitat nativo. Imagine só um tigre tentar dar um mergulho num bebedouro e ser confrontado por um crocodilo ou hipopótamo. De qualquer modo, se introduzirmos os tigres na África, eles podem adaptar-se bem a esse habitat. Surpreendentemente, os tigres camuflados funcionam bem no ambiente africano. Portanto, eu acredito que sim, que eles iriam se adaptar nesse novo ambiente, a savana africana. Começariam a caçar zebras, búfalos, crocodilos do Nilo, girafas, etc. Fisicamente, o tigre é mais do que capaz de sobreviver na África. Em tamanho, velocidade e peso, ele é igual e em alguns casos superior ao leão.
mas os problemas por competição também seriam um fator determinante nesse caso. O continente africano fornece muitos tipos diferentes de habitats e sabe-se que os tigres se adaptam a muitos ambientes diferentes, já que o seu alcance histórico inclui os desertos da Península Arábica até as quentes e tropicais selvas do sul da China e da Indonésia. No passado recente, tigres e leões coexistiram na Índia, onde leões ficavam nas savanas de prados e tigres mais perto das florestas, mas os seus territórios por vezes sobrepunham-se nas periferias, onde havia disputa por presas e muitos conflitos. Os tigres poderiam provavelmente sobreviver na floresta tropical da bacia africana do Congo, mas isso seria outra razão para não os introduzir na África, uma vez que eles se aproveitariam dos chimpanzés e gorilas como presas, e isso levaria essa espécie à extinção. Na floresta africana, afetariam negativamente o número de outros felinos menores. Assim, considerando o que eu disse, se o tigre foi introduzido na África, provavelmente de forma gradual, eles também poderiam formar grupos sociais como os bandos de leões, se tornando a maior ameaça aos animais africanos. E qual é a sua opinião sobre isso? Eu tô esperando a sua resposta nos comentários aqui embaixo. E lembre-se, deixe seu like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, não te custa nada, nos ajuda muito, impulsiona o conteúdo. Se quer ajudar o nosso trabalho a crescer, então compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e naquele grupo do WhatsApp que eu sei que você participa. As onças pintadas estão entre os 3 maiores felinos do mundo. Com uma mandíbula poderosa e excelente estratégia de emboscada, as onças podem ser consideradas uma máquina mortífera. Mas será que elas sobreviveriam em uma mata diferente da que estão habituadas? Esse é o Ordinário e hoje veremos se onças pintadas poderiam sobreviver na Ásia. Deixe seu like e vamos nessa! Nesse vídeo, nosso foco não estará nas características físicas desse belo animal, visto que já fizemos isso em outros vídeos aqui do canal. Nossa intenção é comparar os habitats da onça pintada com as florestas asiáticas e analisarmos juntos se elas teriam a capacidade de sobreviver e prosperar em solo asiático. As onças pintadas, também conhecidas pelo nome de jaguar, atualmente ocupam um território considerável, presente em muitos países da América Latina. As áreas florestais onde o clima é quente, úmido e com a presença abundante de rios. Elas também vivem em climas secos. No centro-oeste do Brasil, o clima varia em temporadas de chuva e meses de calor e seca. O jaguar se adapta e continua prosperando quando não há intervenção humana, como a caça ilegal, por exemplo. No passado, as onças pintadas já dominaram territórios que variavam entre climas secos durante o dia e frio à noite, com poucas chuvas durante o ano, como algumas regiões dos Estados Unidos, no Arizona e Novo México. Mas foram extintas por mãos humanas. Porém, isso mostra a resistência física e capacidade de se adaptar a outros locais. O continente asiático é enorme, é o maior continente do planeta Terra, com um tamanho tão grande que, com certeza, a vegetação e clima variam de região para região. Vamos nos concentrar então em algumas delas. Na região norte do continente asiático, que faz divisa com a Rússia, temos a tundra e a taiga, que são vegetações características de climas frios e polares. Lá é onde o tigre siberiano impera. Então, além de um inverno congelante, com temperaturas negativas, as onças teriam que disputar as poucas presas com os tigres. Em minhas pesquisas, eu não consegui encontrar nada que comprovasse que onças pintadas sobreviveriam em temperaturas abaixo de menos 10 graus Celsius, o que é comum nessa região específica da Ásia. Então, em minha opinião, no norte asiático, ela não conseguiria sobreviver por muito tempo, pois quando o inverno viesse, ele cobraria o seu preço. E eu nem vou citar concorrência por comida com os tigres, que já estão adaptados àquele clima e àquele ambiente, que possuem mais do que o dobro do tamanho e peso de um jaguar. Porém, se você encontrar algum indício que me faça estar errado, comente aqui embaixo e eu vou aprender junto com vocês. Mas
E nas ilhas vulcânicas da Indonésia, por exemplo, será que as onças poderiam se adaptar ao sudoeste asiático? Essas ilhas abrigam espécies como orangotangos, dragões de Komodo, elefantes asiáticos e tigres. Então, o primeiro ponto de destaque seria a divisão territorial com esses outros animais. Claro que nem todas as ilhas na região abrigam todos esses animais, mas em ilhas habitadas por tigres e dragões de Komodo, por exemplo, haveria uma ferrenha competição por comida, principalmente com os tigres, que são maiores, comem mais e poderiam inclusive se alimentar do próprio jaguar. O problema envolvendo elefantes e orangotangos seria a questão do território e talvez algumas brigas que poderiam acabar com um lado negativo para a onça pintada, visto que onças são animais solitários e por mais fortes que sejam, não conseguiriam brigar por território com um elefante, muito menos com orangotangos que vivem em grupos, o que não é comum, mas pode acontecer. Esses primatas atacando uma onça em grupo teriam uma larga vantagem, mas a maioria deles vivem sozinhos e nesse caso eles seriam uma ótima refeição para as onças pintadas. Nessas ilhas, se onças pintadas fossem inseridas em locais onde não haja população de tigres, elas teriam abundância de águas, bastante presas, clima e vegetação muito favorável para sua sobrevivência e procriação. Já no Paquistão e boa parte da Índia, o cenário lembra uma savana ou desertos americanos, seco e frio à noite. E como no passado onças pintadas viveram na região desértica dos Estados Unidos, elas poderiam sim sobreviver por lá. Claro, a água seria escassa, mas no geral elas teriam comida. Talvez o requisito adaptativo e evolutivo fosse ativado e com o passar das gerações ela se tornasse mais magra ou menor, para viver com mais qualidade de vida em um ambiente mais seco e que o alimento não fosse tão abundante como no Pantanal brasileiro, por exemplo. O grande desafio por lá seria a competição predatória com o lobo indiano, que sozinho poderia ser um prato cheio para uma onça, porém uma matilha seria um grande risco. A flora e clima perfeitos para ela seriam no leste da Índia, onde se encontram algumas florestas tropicais, porém é território do tigre de Bengala, e isso seria um grande problema. Se monitorada em locais de reserva sem encontros inesperados com tigres, ela prosperaria. E por que eu não citei o leão asiático como um perigo iminente? Porque infelizmente esse poderoso felino está em extinção. Existe um número muito pequeno em natureza e eles estão em reservas e parques nacionais, sendo monitorados por humanos meticulosamente. Biólogos e especialistas que estão envolvidos nesse programa de conservação da espécie não deixariam em hipótese alguma que nenhum novo elemento que pudesse desbalancear a vivência dos leões asiáticos entrasse em colisão com eles. Concluindo, citamos alguns locais da Ásia. Ela é enorme e se fôssemos explorar cada detalhe e tipo de vegetação, esse vídeo se tornaria um documentário. Não somos especialistas em vida animal, apenas entusiastas que reúnem informações para ampliar novos horizontes sobre o assunto. E aqui vai um disclaimer. Às vezes eu vejo nos comentários muitas pessoas questionando as fontes da informação. Elas vêm do mesmo lugar que as suas fontes de informação, da internet, de documentários, de vídeos, portanto, pode haver divergência. Nós não estamos aqui sendo deterministas, não somos especialistas em vida animal, apenas entusiastas que reúnem informações para ampliar nossos horizontes sobre o assunto. Então, onças sobreviveriam em território asiático? Em minha opinião, sim. Se fossem introduzidas em territórios onde não houvessem tigres e locais que não fossem extremamente frios. Claro que a hipotética introdução do jaguar para esse tipo de habitat é muito mais delicada do que o que nós falamos aqui, pois ela poderia afetar negativamente algumas espécies de animais nativos do continente asiático. Afinal, onças pintadas são eficazes caçadoras e podem consumir até 25 quilos de carne de uma só vez. Sua média semanal é de 35 a 40 quilos de presas abatidas e consumidas. E você, o que pensa sobre onças sobrevivendo na Ásia? Poderiam os ursos sobreviverem na África?
Depois que fizemos o vídeo sobre o leão sobrevivendo na Amazônia, vocês nos trouxeram muitas ideias nos comentários. Esse é o ordinário e hoje veremos se ursos conseguiriam sobreviver em terras africanas. Por isso, já deixa o seu like e vamos nessa! Primeiro, muito obrigado a você que contribuiu com o nosso conteúdo deixando o seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando nossos vídeos e também comentando ótimos temas para virarem vídeos aqui no canal. Mas então, poderiam os ursos sobreviverem na África? Vamos ver sobre o habitat dos ursos e suas diferenças com a savana africana e analisarmos juntos todas as possibilidades. Claro que em nossa análise vamos descartar ursos polares, pois eles vivem em ambientes muito frios e como por baixo dos pelos sua pele é negra para reter o calor, dificilmente eles sobreviveriam os dias de verão na savana africana. Ursos são encontrados em toda a América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia. Por sua vasta extensão territorial, eles podem enfrentar invernos rigorosos no Canadá, Estados Unidos e alguns locais da Europa. Mas também sobrevivem a climas quentes e úmidos, como algumas das florestas asiáticas, e ao verão seco de algumas terras do Oriente Médio. Sabemos que, apesar de sua grande adaptação, o clima temperado é o melhor para esse grande animal. Ele tem garras não retráteis, caudas curtas e um excelente sentido de olfato, o que os auxilia a conseguir seu alimento. E por falar em alimento, ursos possuem um cardápio muito variado. A maior parte de sua nutrição provém de carne de peixes e veados, mas eles comem insetos, frutas, algumas plantas e são apaixonados por mel. E em alguns casos, como os pandas, por exemplo, o bambu se torna o alimento preferido. São tipicamente solitários, exceto as mães com suas crias. Existem 8 espécies, mas nenhuma delas vive na África. Os ursos pardos podem ser encontrados em muitos habitats, desde as montanhas secas e áridas do Oriente Médio até as florestas e campos frios que chegam a nevar. Na Europa, o urso pardo encontra-se principalmente em florestas montanhosas com riachos de águas geladas, enquanto na América do Norte preferem as matas também cercadas de lagos. As principais exigências das espécies são áreas com cobertura densa, nas quais se possam abrigar durante o dia e cavernas que possam hibernar durante o inverno. Na savana africana, dificilmente um urso teria necessidade de hibernação no inverno, já que o inverno africano não é considerado rigoroso. As temperaturas seriam o que os ursos já estão habituados em seu dia a dia. Porém, os poucos artigos e vídeos que encontrei sobre o tema cita a possibilidade da hibernação em grutas rochosas da África durante o verão, já que a temperatura pode chegar a 42 graus Celsius, com sensação térmica de até 50 graus dependendo da região. Muitos dias consecutivos expostos a esse clima poderiam fazer com que os ursos procurassem grutas e cavernas frescas para hibernar por algumas semanas. Sabemos que as criaturas selvagens são abundantes na África. As planícies africanas são o lar de leões, rinocerontes, hipopótamos e zebras. Além disso, o continente é o lar de milhões de insetos e aves. Com uma fauna tão vasta, por que não há ursos na África? Os ursos se adaptam às florestas montanhosas e desertos. Sua ausência na África parece até um pouco surpreendente. Nesse momento, não existem espécies de ursos por lá, porém, eles já habitaram esse continente. Houve um tempo em que um tipo de urso pardo vagueava pelas cordilheiras das montanhas do Atlas, no noroeste africano, que faz divisa com Marrocos, Argélia e Tunísia. Ele era conhecido como o urso do Atlas. Alguns estudos apontam que eles foram introduzidos naquela região pelos romanos, porém nunca se achou DNA de fósseis do urso do Atlas em nenhum outro local do mundo. Hoje, a maioria dos especialistas concordam que o urso do Atlas não foi levado pelos romanos, mas sim seria nativo daquela região. Esses ursos, se não estivessem extintos, poderiam, com o tempo, ganhar território e expandir sua população até as savanas africanas. Mas por que isso não aconteceu? Dizem que a extração de madeira somada à caça
os extinguiu antes que eles saíssem das montanhas. E se eles saíssem de lá antes disso, a população tribal humana se defenderia antes deles se estabelecerem em qualquer outro local. Porém, a exploração de fósseis nas savanas africanas é quase que inexistente. A maioria dos achados são, na verdade, de forma acidental. Então, talvez em um passado remoto, tenham sim existido ursos nas savanas, não proveniente das montanhas, mas sim da própria savana. Nós só ainda não os descobrimos. O que realmente sabemos é que o último urso do Atlas foi abatido em 1870. Atualmente, nenhum urso viveu naturalmente na África. Mas e se eles fossem introduzidos por humanos? O ambiente, apesar de bem diferente, até que coopera para que eles pudessem sim sobreviver. Eles teriam comida, água e abrigo. Mas e os outros animais? Deixariam com que eles continuassem vivos por muito tempo? Eu acredito que não. Por serem animais solitários, grupos grandes de hienas, por exemplo, poderiam armar uma emboscada e caçá-lo. Um orgulho de leões, claro que acabaria com o urso solitário. Ursos gostam de nadar, e nos rios eles teriam que enfrentar crocodilos e hipopótamos. Vamos nos lembrar que temos os fatores da evolução e adaptação. Se casais de ursos fossem introduzidos ao longo das regiões da savana africana, rapidamente os outros animais os reconheceriam como um grande predador e novo integrante do ambiente. Ataques a eles aconteceriam não de forma rotineira, mas sim circunstancial, como escassez de comida, por exemplo. E a comida se torna escassa geralmente em tempo de seca, onde o urso poderia hibernar, como já citamos antes. Se escondendo dos predadores africanos nessa época, talvez eles sobrevivessem. E sim, devido à sua enorme altura e peso, as teorias sugerem que os ursos são capazes de intimidar outros grandes animais. Então talvez tivessem alguma chance. Portanto, a grande pergunta é: os ursos poderiam sobreviver na África? Sim e não. Os ursos podem viver nas montanhas do Atlas, como fizeram no passado. Mas, nas savanas africanas, eu realmente não consigo ver um ambiente, somado à fauna, favorável para a procriação tranquila e prosperidade dos ursos. Concluindo, em minha opinião, ursos não sobreviveriam na savana africana. Afinal, a questão da hibernação inversa deles é apenas uma teoria. Eles teriam que contar com muita sorte para dar tudo certo e eles não virarem a nova presa do pedaço. Então, o que você pensa sobre isso? Deixe sua explicação nos comentários e vamos expandir os nossos conhecimentos. E se um clã de predadores vorazes, como as hienas, fossem introduzidas na extensa floresta amazônica, a sobrevivência seria uma opção? Esse é o Ordinário e hoje saberemos se hienas realmente poderiam sobreviver em terras amazônicas. Preparamos esse vídeo com base nos comentários de vocês, então já deixa logo seu like para contribuir com o nosso trabalho aqui no YouTube. Não te custa nada, é de graça e nos ajuda muito. Deixe seu like. Depois dos nossos vídeos, leões na Amazônia, tigres na África e onça na Ásia, vocês pediram bastante para analisarmos se hienas poderiam viver no maior bioma da América do Sul, a floresta amazônica. Para esse vídeo, não iremos analisar características físicas como tamanho, peso ou uma espécie específica de hienas, pois já fizemos isso em outros vídeos. Faremos uma breve introdução sobre a distribuição geográfica das espécies de hienas e depois conheceremos juntos as diferenças do habitat natural desse predador e da floresta amazônica, para analisarmos se hienas poderiam não só sobreviver, mas prosperar nesse novo território. A distribuição geográfica das hienas é ampla em continente africano. Praticamente em toda a planície ou savana, lá elas estão presentes, com exceção do sul da África, onde hienas têm se tornado cada vez mais raras. Também existe uma pequena população de hienas no oeste asiático, que possui terreno e vegetação semelhantes às savanas. As savanas africanas possuem um clima quente e seco,
a maior parte do ano. Porém, há períodos de chuvas, o que torna o ambiente bem próximo ao clima tropical que conhecemos. No auge do verão, os termômetros podem marcar até 42 graus e no inverno, cerca de 8 graus. A temperatura média é de 24 graus Celsius. Na seca, alguns rios podem desaparecer literalmente e virarem pequenas poças de água. O solo varia bastante de arenoso para pedregoso. Em tempos de chuva, conseguimos vislumbrar um belo verde nas savanas e planícies. Porém, a vegetação é, na maior parte, rasteira com poucas árvores e arbustos. A floresta amazônica é quente, úmida, densa e com a presença de muita água. Além do rio, a floresta conta também com cachoeiras e muitas nascentes. Chove quase todos os dias e mesmo em períodos onde a água tem uma baixa, os rios continuam presentes. No verão, a temperatura máxima é de aproximadamente 40 graus e no inverno, 18 graus. Raras são as vezes em que foram registrados 10 graus no inverno. A temperatura média é cerca de 25 graus Celsius. O solo da floresta amazônica é arenoso, com muitas folhas e galhos que caem da copa das árvores. Sua vegetação é densa, com muitas árvores e plantas que fazem com que a caminhada seja um pouco mais difícil. Na África, hienas dividem seu território com grandes animais, desde herbívoros a felinos. Elas estão acostumadas a competir por presas e a defender seu espaço. Predadoras vorazes, hienas são muito inteligentes. Em uma caça, todo o clã se organiza para obter êxito. São altamente resistentes e conseguem perseguir suas presas por quilômetros. Não deixam se intimidar e caçam grandes herbívoros e até alguns felinos que estejam em situação de vulnerabilidade. A Amazônia é lar de felinos poderosos como onças pintadas e onças pardas, extremamente territoriais e agressivas. No que diz respeito à competição por comida, eu acredito que seria menor na Amazônia do que é na África, visto que hienas vivem em grandes clãs e com o tempo poderiam dizimar a população de onças. Claro que isso não seria fácil e nem rápido. Onças nadam muito bem e atacam com a mesma habilidade dentro da água e fora dela. Além disso, elas escalam árvores e são verdadeiras acrobatas em pulos e saltos, mas vivem sozinhas, o que as colocaria no radar de presas das hienas. Em uma luta na Amazônia por comida ou território de uma única hiena malhada, que é a maior espécie que conhecemos, contra uma onça pintada, a hiena viraria o jantar da onça. Ponto final. Porém, hienas vivem em bandos e em um confronto de uma única onça com um clã de hienas, a onça perderia e seria devorada. As hienas teriam um extenso cardápio para se deliciar: antas, capivaras, tatus, veados mateiros, entre outros. Mas isso também poderia ser um problema ao longo prazo. Um clã de hienas pode ter até 40 indivíduos. Imagine 2 ou 3 clãs se multiplicando e formando outros clãs sem grandes felinos que realmente as intimidem ou grandes herbívoros que as afugentem. Hienas iriam se alimentar e multiplicar, e todo o ecossistema amazônico poderia ser prejudicado ao longo prazo caso não houvesse um monitoramento e controle desses animais. A vegetação elas tirariam de letra, pois hienas são muito resistentes, possuem um coração grande que distribui o maior fluxo de sangue por todo o seu corpo. Então, se esforçar mais para desbravar o terreno não seria impedimento para elas. Mas quais seriam as dificuldades? O ambiente. Hienas nadam, porém não são especialistas nisso. E até descobrirem que as ariranhas e cardumes de piranhas poderiam tirar suas vidas dentro da água, elas iriam perder alguns indivíduos da sua família. As ariranhas são tão perigosas dentro da água que nem as onças pintadas entram nos rios quando elas estão nadando.
Os muitos insetos, anfíbios e cobras venenosas também representariam um perigo eminente, mas com o tempo e algumas perdas, elas se adaptariam e entenderiam o perigo. E os rios? Dificilmente seriam atravessados. As fortes correntezas as impediriam de atravessar e ganhar mais território. Talvez em alguns períodos onde o nível do rio abaixasse, em alguns locais elas conseguiriam se aventurar a explorar mais espaço. E que espaço, não é mesmo? A umidade extrema poderia aumentar a proliferação de fungos em sua pele, e no início isso seria incômodo demais, até que novas gerações de hienas nascessem já evoluídas o suficiente para lidarem com isso. Em suma, haveria dificuldades e situações que a longo prazo poderiam interferir negativamente na vivência desse poderoso clã em terras amazônicas. Mas a princípio, e em algumas gerações a seguir, eu realmente acredito que hienas viveriam, prosperariam e dominariam o espaço amazônico em que fossem introduzidas. O que você pensa sobre esse tema? Me conta aqui nos comentários e vamos elevar o nosso conhecimento juntos. Se gostou, se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo nos grupos em que você faz parte. Obrigado por assistir. Fui!